Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite ou boa madrugada para quem está acompanhando aí o Sindicato da Cultura, edição número 179, indo ao ar nesta quinta-feira, dia 21 de maio, famigerado ano de 2020, cheio de contratempo, né, gente? Nós estamos aqui indiretamente do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais do INPE, do DCTA e do CEMADEM, diretamente de São José dos Campos, apoiando a cultura por meio deste programa que vos fala. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, nosso ouvinte ou nosso ouvinte que está nos acompanhando aqui pelo facebook.com/radioctface ou então pelo youtube.com/radioct. O YouTube é melhor, vai lá, se inscreve no canal, a imagem é mais bonita, tudo é mais legal. Nós estamos aqui devidamente separados devido ao distanciamento, ou melhor, o isolamento social vigente aqui no Brasil por conta da pandemia do Covid-19, do coronavírus, enfim, como quiser chamar esta parada. Mas estamos aqui tentando movimentar um pouco a cultura dentro da região do Vale do Paraíba para toda a galáxia aí, onde quer que pegue internet. Hoje nós estamos recebendo virtualmente aqui Vivian Hall. Tudo bem, Vivian? Muito bom dia. Tudo bem, bom dia. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o Galpão Estação Arte Cidadania, certo? Só corrigir, Galpão Estação Cidadania. Estação Cidadania, isso. É porque agora eu não consigo ler a pauta e ao mesmo tempo olhar para a câmera. Tranquilo. Galpão Estação Cidadania, devidamente representado aqui por Vivian Hall. Acontece que essa semana houve um contratempo lá, né, Vivian? No dia 18, a prefeitura desocupou o espaço. Foi. 7 horas da manhã, o nosso companheiro Charles, que guarda o nosso espaço, acordou com a guarda municipal, que já havia estourado o cadeado, acordou com a guarda invadindo o galpão. Sem sequer deixá-lo fazer um telefonema para chamar um advogado, para me chamar, para tomar alguma atitude. Ele só conseguiu me telefonar meio que escondido, depois de uma meia hora já da invasão. Bom... Primeiramente, Vivian, apresenta o espaço para a gente. Me fala um pouco sobre você, sua relação com o espaço. Você já está na cultura na cidade há muito tempo já também, né? Conta para a gente um pouco da sua trajetória até chegar no Galpão. Bom, eu sou, na verdade, não sou de São José dos Campos, mas resido aqui há mais de 20 anos e desde então trabalho com arte, educação, teatro, cultura popular. Bom, eu trabalho com diversos grupos, companhias, já fiz parte do Tropa do Vale, sou do grupo Boneco Vivo, de Território, Ofertantes, já trabalhei, Cia Pataquada, participo do Velhos Novatos desde 2010, quando eu ingressei como monitora de oficinas no Ponto de Cultura. Depois de um tempo, comecei a atuar mais como atriz, hoje faço parte da diretoria, né? Velhos Novatos tem uma ação de muitos anos, em São José dos Campos, trabalha com comunidades carentes, Vila do Ródia, Santa Cruz, Banhado, assentamentos. Também desenvolve um trabalho de cultura popular já há 11 anos, Bloco Ai Folia em Santana, Sim. Um trabalho totalmente voluntário, né? Onde a gente faz um carnaval de rua, Bloco Ai Folia. A nossa relação com o Galpão veio a partir do momento que, nesse espaço da antiga Refesa, durante 13 anos, moraram várias famílias que foram também retiradas com truculência em 2009, do Morro do Regaço. Famílias que ali tinham direito de ficar porque as casas não eram em área de risco, aquelas famílias não moravam em casas insalubres, e o prefeito da época, Manuel Fernandes, retirou eles no final de ano, enquanto todo mundo estava festando, em fim de numa ano. noite, e eles ficaram na rua.
durante um tempo, de um espaço para o outro, até eles encontrarem esse espaço e ocuparem com moradia durante 13 anos. 13 Em anos lá? 13 anos moraram várias famílias lá que, por lei, por direito, eles tinham direito a uma moradia digna, de serem indenizados porque foram retirados das suas casas com o laudo favorável do PT, que eles não precisavam ter sido retirados, eles poderiam continuar morando lá se tivesse uma revitalização da área, etc. e tal. Bom, isso não aconteceu, não foram indenizados, não receberam moradias e ficaram abandonados durante 13 anos. O último mandato de Emanuel, mas depois os outros 8 anos do Cury. Uhum. E daí, em 2016, o prefeito da época, Carlinhos de Almeida, com um convênio com o governo federal, conseguiu moradia para esses moradores, indenizou as famílias devidamente e eles foram para suas casas. E a partir daí o galpão ficaria desocupado novamente. Só um minuto, Vivo. Para quem não sabe, fica ali na Avenida Sebastião Galberto, no fundo do Sebastião vale ali. Galberto 213, ao lado da antiga MRS, entre MRS e a atual estação ferroviária restaurada. É uma região bem próxima do centro, né? E o Morro do Regaço ficava logo ali em cima, né? Subindo como quem vai para a Zona Leste. Sim, o Morro do Regaço é aqui perto do Atacadão, do lado na frente do Atacadão, do lado da Van. Uhum. Numa região bem central de São José dos Campos aqui, tá bem próximo ao centro, Vila Maria, Santana. Sim. Então, provavelmente essas famílias já foram relocadas para um lugar bem periférico, né? Como é o que Não, porque esse acordo, porque tem uma questão de lei, de direitos humanos, eles não podem simplesmente pegar as famílias e jogarem elas para muito longe de onde elas moravam. Então, como na época o movimento estava muito em cima, conseguiu-se que não se levasse as famílias, não podiam levar a 3 quilômetros de distância de onde eles moravam. Uhum. Então, eles conseguiram umas boa casa, não tão distante, é um Jardim Nova Brasília, que fica aqui no Tesouro, nessa região do Tesouro. E também numa área da Refesa, né? Que era um terreno da Refesa, que foi um acordo que foi feito, que a União passou. A Refesa... É a antiga... A Refesa, que era a extinta Refesa, que cuidava da linha do trem. Ah, tá, da linha férrea, tá. Eu não conhecia o nome da empresa. Uhum. Refesa. Então, aí o espaço ficou ocioso. Então, um companheiro de luta de movimento popular nos chamou se a gente tinha interesse de ocupar aquela área culturalmente, de transformar aquele espaço, juntamente com outros coletivos, num espaço de cultura e cidadania. O espaço estava muito depredado, mas um espaço muito, muito lindo mesmo, um espaço maravilhoso para trabalhar de cultura e qualquer... Perfeito. Grande, né? Grande, muito bom. Chamou Velhos Novatos, juntamente com Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, legal, a CIP, que é a Associação de Inscritos do Programa Habitacional, para a gente ocupar a área e transformar aquilo no futuro, né, num espaço de cultura e cidadania. Uhum. Então, aceitamos o desafio, passamos a zelar por aquela área. Até porque o governo, que a prefeitura, na época que entrou, não teve nenhum interesse de cuidar da área. Não cuidou, podia colocar a guarda municipal, aquele espaço ia se transformar num espaço de morador de rua, de uso de drogas, de tráfico, porque é muito grande. Então, a gente decidiu ficar, a gente fazia revezamento mesmo de cuidar da área para que não fosse novamente ocupada. Ficou muito lixo, porque as casas, o galpão era dividido em tapumes, dividia as famílias. Então, tinha muita madeira, diversos lixos, né? Então, foi retirado todo esse material e deixado o galpão como era na antiga estrutura, né, original, sem as divisórias da moradia. E a gente começou a limpar, a cuidar do espaço. Com isso em várias 2017, atividades. mais ou menos? 2016, 2016, né? Novembro de 2016 a gente entrou. Os 3 coletivos, automaticamente, a gente começou a zelar pelo espaço. A primeira iniciativa que a gente teve foi protocolar um documento junto à Secretaria de Patrimônio da União, em São Paulo, solicitando a concessão da área para usos
uso dos 3 coletivos a fim de cultura e cidadania e direitos humanos. Uhum. E a partir daí a gente começou uma longa caminhada de protocolos, de idas e vindas de São Paulo, tentativas de reuniões com o SPU. A gente cavava reuniões, porque eles não marcavam reunião com a gente ligava, mandava e-mail e não tinha resposta. Então a gente ia e batia o pé, não, vocês vão atender a gente. Aquele limbo E da a gente, burocracia, né? Do poder público, né? e a gente foi desse jeito. Tivemos reuniões, uma reunião com o superintendente, mudou várias vezes de superintendente, porque é um cargo político, né? Então, toda hora mudava de ser superintendente, a gente voltava a estaca zero, ninguém sabia da nossa história. Começávamos de novo. E daí a gente teve uma conversa que a gente teve uma certa esperança com, na época, o atual superintendente era Robson Tuma, que ele atendeu a gente super solícito e falou para a gente fazer um memorial descritivo, uma planta baixa, porque a SPU tinha pouco engenheiro e isso demoraria mais tempo para tentar passar a concessão para a gente e Sim. que isso facilitaria muito, né, o processo. Bom, voltamos para São José, fizemos vaquinha com, né, os amigos, juntamos o valor, fizemos um memorial descritivo, a planta baixa, protocolamos em São Paulo, de novo lá o documento, e esperamos, e nada aconteceu novamente. Bom, continuamos a tentar o diálogo com a SPU, eles estavam desde o início conscientes que a gente estava nessa área. E essa área não era de interesse da prefeitura, a prefeitura nunca demonstrou interesse dessa área. Então, por isso tinha esse diálogo, né? Esse início de diálogo, porque a gente nunca conseguiu andar. Quando, em 2018, foi a última tentativa, final de ano. 2019, quando mudou o governo, a gente não continuou aí a SPU, né, protocolar mais documentos, porque o processo não estava andando, mudança de superintendente de novo, e foi indo. Bom, o galpão sempre esteve muito depredado. Nós não tínhamos recursos para reformar. Depois de um tempo, no ano passado, a gente conseguiu fazer um caixa da Companhia Cultural Velhos Novatos, a gente deixou um caixa, uma verba mínima reservada, e a gente queria fazer atividades com mais tranquilidade no galpão, né? Porque estava muito depredado, os vidros todos quebrados, tinha goteira, não tinha luz elétrica, eu só conseguia luz legalizada o ano passado, né? E a gente ficou 2 anos longos sem energia elétrica, fazendo ensaios à luz de vela, fazendo sarau poético à luz de vela, ensaios. Várias pessoas usavam só de dia, para a gente tentar sempre movimentar, para ele nunca ficar abandonado, Mas ao longo ocioso. desses anos aconteciam eventos recorrentes Sim, lá. sempre nesse pé, com mínima estrutura. Vários eventos aconteceram. Teve o Festival dos Trilhos, a gente iniciou com uma tarde cultural, com praticamente a classe artística toda participando. Tem toda uma cronologia que eu posso te passar depois por fotos. Legal. A gente já vai colocando algumas fotos do Festival nos Trilhos, que estão entrando aí no momento aí, pela edição do nosso querido Matheus Sicher. Que ótimo. Então, conseguimos colocar energia elétrica, fizemos uma instalação elétrica adequada para iluminação de teatro, né? Arrumamos os vidros, arrumamos as portas, colocamos cortina, transformamos um salão num teatro. Fizemos a nossa primeira mostra, Galpão em Cena, em dezembro, só que nesse meio termo sempre o galpão estava sendo utilizado, mas mais a caráter de ensaio, porque a gente não podia abrir muito para o público por conta de salubridade do espaço. Sim. Usar o espaço Então, com responsabilidade também tem isso, né? Usar o espaço com responsabilidade, né? Ter uma mínima estrutura para receber o público. Por conta disso que a gente iniciou mais publicamente agora, recentemente, essa abertura mesmo maior para o público. Neste ano já estava acontecendo algumas atividades lá, paradas Sim, por conta da pandemia. sempre durante o dia, por conta de não ter energia elétrica, sabe? A gente estava sempre trabalhando, recebemos o grupo de indígenas, a gente teve muitas atividades, a gente vai em breve disponibilizar na internet todo esse material informativo, desde a nossa entrada do galpão, tudo
em ordem cronológica, como estava o lixo, a sujeira e como está atividades hoje. Uhum. Bom, no início de ano, a gente retomou o projeto Cineclube. Abrimos o projeto com o filme Bacurau, Bom. uma vez por mês, fazendo o Cineclube. Conseguimos fazer, né, janeiro e fevereiro, porque depois já veio a pandemia, a gente teve que cancelar. Mas a gente já tinha uma agenda de espetáculos até junho já, né, marcada agora por conta da pandemia. Vários grupos estavam utilizando o espaço para ensaios, para suas produções, vários mesmo. Boneco Vivo, Pataquada, eu não consigo citar todos, Tropa do Vale. Uhum. Sim. Então, o espaço estava sempre ativo. Nós temos uma biblioteca lá que a gente estava organizando, uma biblioteca muito vasta, a gente estava arrumando lá em cima. Então, o galpão sempre foi muito ativo. Era um espaço vivo que estava acontecendo lá desde 2016, com várias atividades, né? Revitalizado também por conta de ter sido uma ocupação de moradores do Morro do Regaço, e depois virou esse espaço cultural com diversas atividades ali na Avenida Sim. Sebastião Gualberto, no fundo do vale, ali logo embaixo da Vila Maria, próximo ao Santana. E aí acontece que nessa segunda-feira, dia 18, ele foi desocupado. Como é que aconteceu esse processo de desocupação? A gente falou brevemente no início, mas vamos falar um pouco dele agora. Então, aí que pega. Bom, até então a área para a gente ainda estava na mão da SPU, né? Uhum. Recentemente aconteceu um fato que daí agora a gente liga os pontos, né? Faz umas 2 semanas eu recebi uma ligação, porque quem fica lá com 24 horas é o Charles, que é o nosso guardador lá do espaço, e eu vou com menos frequência, até por conta da pandemia, agora não dá para ficar indo. Ele me ligou, falou: Vivian, tem um pessoal aqui que está querendo ver o espaço, que diz que a prefeitura mandou. Posso abrir? Eu falei: não vai entrar não, é uma empresa, porque é uma empresa privada. Eu falei: não, segura eles aí, eu vou para aí. Cheguei lá, aí eu me apresentei, daí ele falou: foi super educado, cara, extremamente. Uhum. Não, eu vim ver o espaço aqui, o prefeito mandou. Eu falei: não, esse espaço aqui não é de jurisdição da prefeitura, isso aqui não tem nada a ver, é do governo federal, é da SPU, da União. E eu tenho protocolo, né, o número dos protocolos dos documentos que a gente já tinha enviado para a SPU, né, protocolado lá. Eu falei: eu tenho aqui um documento mostrando que a gente está com negociação para ter concessão dessa área. Eu não quero saber de quem que é, eu não quero ver isso aí, eu vou falar com o prefeito. Eu falei: tudo bem, fale com o prefeito. O dono da cidade? Então, na segunda-feira, eu descobri que, de fato, ele falou com o prefeito. Ele falou com o prefeito e o prefeito foi falar com a SPU, e a SPU passou de última hora, não sei quando, né, a concessão para a prefeitura. Uhum. Para a prefeitura. Só que como a gente já estava numa conversa com a SPU, já começa o erro por aí. Eles não poderiam passar essa área para a prefeitura sabendo que tem uma ocupação lá dentro. Então, primeiramente, eles têm que resolver a questão da ocupação e passar para a prefeitura. Bom, independente disso, atravessou um protocolo que vocês estavam há anos lutando para conseguir, eles conseguiram em semanas. Atravessaram o protocolo. É isso mesmo. Mas o pior disso tudo não é só isso. É que a prefeitura, tendo a concessão da área, ela teria a obrigação, a própria SPU, de nos comunicar que essa concessão foi passada para a prefeitura, que agora, a partir de agora, a gente não poderia mais ficar ali. Não houve Entende? nenhum aviso prévio, nem nada. Nenhum aviso prévio, nem nada, nenhum tipo de aviso. Porque a gente poderia arrumar um outro espaço, retirar nossas coisas, ter uma conversa, tentar, né, reaver ou de alguma maneira, né, diminuir o impacto. O momento foi muito oportuno para eles também, né? Momento que as atividades culturais estão paradas, as obras do prefeito não podem parar, né? Porque o que mais tem aí é gente recapeando asfalto sem máscara nenhuma, sem EPI de segurança de saúde nenhuma, né? Porque são coisas que
às vezes a gente sai para a rua aí de bicicleta para fazer uma coisa ou outra aí rapidinho, você olha e tá todo mundo trabalhando como se nada tivesse acontecido. Tá tudo lindo. É. Bom, então foi isso. Aí eu, na segunda-feira, né? Eles foram lá, estouraram o cadeado e arrancaram as nossas coisas com nenhum cuidado, equipamento de luz, de som, cenários, Uhum. entende? Instrumentos musicais e jogaram em No cima de um caminhão. caminhão. E quando eu cheguei, o Charles estava sozinho lá, né? Lógico, ele é o único que fica lá. Eles não me permitiram a entrada, porque eu falei, mas a gente não pode retirar? Não podem. Não Ué, pode, não pode, não deixaram entrar. Os guardas municipais armados, tá? Armados. Então, assim, é surreal. E aí eu truculento. perguntei, onde que vão as nossas coisas? Ele falou, assistente social vai conversar com você. Em nenhum momento a assistente social veio falar comigo, ela ficou escondida lá dentro com a sua pastinha num canto. Foram embora, levaram todas as nossas coisas jogadas no caminhão e vai ter muita coisa quebrada. E a gente não sabe o que é pior até hoje, para onde que foi. Ninguém Não deram sabe onde informação onde foi. foi. Não, não. Quando eu perguntei, falou que a assistente social ia me informar, eu vi uma mulher de pastinha, que provavelmente era ela, com, na verdade, uma prancheta, sempre escondidinha nos campos, não veio falar com a gente em nenhum momento, não nos informou. Depois eu perguntei novamente para o guarda municipal que estava na frente, da fronte, ele falou lá para o galpão do parque. Bom, eu estou desde segunda-feira tentando descobrir onde estão essas coisas. Ninguém sabe informar. Ontem eu abri um processo administrativo na prefeitura para que eles dêem conta desse nosso material. E aí eu então descobri que a gente tem somente um mês para retirar nossas coisas. Um lugar que a gente não Coisas sabe de onde anos que está. estão lá, né? Eles jogaram as nossas coisas em algum lugar que a gente não sabe onde está. E a gente tem um mês para retirar nossas coisas desse galpão que a gente não sabe onde é. Porque senão eles vão jogar fora, que isso é uma lei municipal aprovada pelos vereadores. Segundo o rapaz me falou, é uma lei 156670. Quando eu pedi para ele repetir o número da lei, eu não tenho certeza se é exatamente esse número. Ele falou, procure na internet. Supereducação total. E É muito... complicado isso porque a gente, quando a máquina pública faz uma atitude dessa, arbitrária, né, que tem interesse político, mas não tem nenhuma política no processo, não tem nenhum diálogo, não existe nada, o único lugar que nós temos a recorrer, cidadãos ou coletivos, né, sociedade civil tem a recorrer, é justamente a própria prefeitura. Quer dizer, a gente entra no jogo deles, que é feito justamente para blindar qualquer atitude que eles fazem, né? Para poder recorrer aos direitos civis, né? Isso é muito complicado, né? Mas, Rafael, a barbárie não acaba por aí, não. Porque o prefeito, eles tiveram a capacidade de pegar um material que estava guardado num armário específico, com arquivos, bandeiras e tudo mais, da época da ocupação de moradia, que foi a CMP, que lutou junto com esses moradores, que garantiu que eles tivessem dignidade hoje de Uhum. moradia, que estavam guardados porque é arquivo e é material da antiga ocupação. Eles pegaram esse material que estava guardado e montaram fotos com bandeira política, foto de vereador, chaveirinho escrito Cosme, garrafa de cachaça que tinha lá no galpão do lado de uma geladeira, e estão marginalizando a nossa classe. Quer dizer, Entende? toda o aparato técnico que eles botaram em cima do caminhão não estava lá, não Os existiu, nossos né? 20 bonecões, que não são muito pequenos, quase nada visíveis, o nosso cenário que estava organizado numa sala, o nosso salão, o nosso teatro, com iluminação, isso nada existe. Entende? Nosso quintal que estava limpo, com uma horta maravilhosa, que eu posso te mandar as fotos da Por horta favor, que por está favor. lá, entende? Que está lá hoje. Tudo isso não existiu. E ainda tem um outro ponto, que a população está apoiando esse prefeito, está colocando a gente como vagabundo, como desocupado, como sei lá o quê.
entende? Então é um processo muito doloroso, sabe, lidar com isso. É complicado. Mas a gente não vai deixar isso barato. Não vai. A gente vai resistir. A A gente gente vai tá num resistir país, e né, vai que mostrar realmente a gosta de famoso, real. mas não gosta de artista. Eu vi a Bia Ferreira falando esses dias. Ah, que Parem de gostar. aconteceu? Desculpa, a classe artística está muito mobilizada, até porque a classe de teatro, praticamente, de música, o pessoal está tudo envolvido com a gente. Todos, de alguma maneira, já participaram de algum evento no nosso espaço, Uhum. praticamente toda a classe. Então, eles estão nos apoiando, está todo mundo junto, a gente está junto, a classe artística está junto, é Galpão Estação Cidadania, como a gente sempre propôs, porque o Galpão Estação Cidadania não é do Velhos Novatos, não é do Centro de Andara, não é da CIP. Nós estamos encabeçando a luta para garantir esse espaço. Esse espaço, o Galpão Estação Cidadania, sempre foi de toda a classe cultural, entendeu? Sempre foi, todo mundo sabe que sempre foi, que é essa a proposta, é de ocupação, até porque é muito grande, e são muitos dias na semana, e são muitos horários, e a gente precisava ocupar em todo o maior possível o espaço. Utilizar o Então, espaço, assim. utilizar o espaço o tempo todo. Como a gente conseguiu utilizar durante anos, né? E com várias atividades, com eventos lindos, com coisas muito bonitas. Vivian, já que a gente chegou nesse ponto, quais são os próximos passos da classe artística em relação a esse processo de desocupação? Você falou que abriu um processo na prefeitura, como é que é a história? Na prefeitura, eu abri um processo administrativo para localizar os meus materiais, que eu acho que eu não precisaria fazer isso, que eu acho que era obrigação deles Era o básico, né? informar aonde está o meu material de trabalho, né? Mas abrimos um processo administrativo para tentar descobrir onde que está isso. Estou tentando arrumar um espaço para que depois que a gente descubra onde está e vê o estado que está tudo, guardar os nossos materiais, porque a gente está desalojado. E a gente não tem pouco material, a gente guardava cenário de vários grupos de teatro. Por exemplo, da Cia Pataquada, Boneco Vivo, da Cia de Território, do Velhos Novatos, que tem cenário de antigos espetáculos, cenário de espetáculo atual, 20 bonecões, que são do Aifolia, uma biblioteca imensa, entende? 20. Cadeiras, material, tipo tecidos, material de trabalho, de oficina, né? Oficina de trabalho, mesa, etc, etc. Entende? Então, é mais esse problema. Mas, judicialmente, a gente já abriu um processo com o defensor federal, já encaminhou para a União é para a SPU tem 10 dias para dar a resposta. A gente agora vai entrar com processo no Ministério Público Federal e Estadual e vários outros processos que ainda a gente vai descobrir o que vai acontecer, porque primeiro a gente vai ter que ver os nossos materiais, que deve ter muita coisa quebrada, que equipamento de luz é uma coisa delicada, não pode ser jogada. E custa dinheiro. Mesa, custa dinheiro, mesa de som, os bonecões também estavam jogados, quebram porque demoraram para fazer, e ver os danos, porque também vamos entrar com processo de danos materiais. Danos materiais. Também, provavelmente, calúnia, difamação. E ainda tem um outro fator, que eles deixaram um morador sem teto, uma pessoa na rua. Nosso querido Charles Crey, que morava com a gente, cuidava do espaço para a gente, para que evitasse furtos, porque a gente várias vezes teve roubo lá antes, quando não tinha ninguém dormindo no espaço. Roubaram a fiação elétrica, roubaram equipamento. Então, depois que a gente deu uma reformadinha, até antes de reformar, antes de ter luz, o Charles já estava lá cuidando para a gente. Então, eles tiraram, então ele foi para a rua também, não só nessas coisas. O Charles hoje está sem moradia. Está ficando na casa de um amigo e a gente está tentando resolver como que vai fazer. Porque no atual momento está toda a classe artística sem renda, até com condições de pagar um aluguel, né? Mas também vai entrar com um processo, que é um outro processo, né? Na outra defensoria com o doutor Jairo, para tentar resolver essa questão da moradia do Charles, que foi outra truculência. A maneira, eles não queriam deixar ele pegar as coisas dele, as roupas dele, entende? Eles não queriam deixar ele me telefonar.
E aí fica claro que eles queriam montar as coisas, entende? Fazer umas coisinhas, talvez até plano, não sei o que passou na cabeça do povo, porque ele me contou que foi umas coisas bizarras, sabe? Que só ele pode descrever o que aconteceu lá, a maneira que ele foi tratado, porque eu não pude entrar. Eu estava barrada com 5 guardas municipais Armados. armados no portão. Eles não queriam deixar eu chamar o Charles para ele me dar uma água. Entende? E aí eu comecei a assinar o pessoal, e graças que chegou logo o doutor Jairo, o defensor, e a classe artística foi chegando para dar um apoio, e eu não estava mais sozinha com o Charles, mas ao primeiro momento eu estava passada, mas assim, eu ainda estou, né? Foi uma ação militaresca mesmo. Totalmente. Totalmente militaresca. E, inclusive, o companheiro levou gás de pimenta, né? E aí, como tem companheiro que é do movimento popular nos apoiando, né? E eu sempre trabalhei com o movimento popular, e eu liguei para todos os meus amigos mesmo, e quem foi me apoiar eu agradeço, e vereador de esquerda, e o pessoal está usando isso, tá vendo? Olha lá o PT. Sim, eles foram ser solidários com a gente, são de esquerda, graças, porque ainda bem que tem gente que luta pela nossa classe, pela minoria. Essa desocupação, então, aconteceu no dia 18, segunda-feira agora, essa que passou. É um caso muito sério aqui na cidade, porque era um espaço que não estava sendo, que estava sendo utilizado desde 2016 para atividades culturais. Vivian, Velhos Novatos, Dandara, a CIP e outros grupos artísticos da cidade ocupando o espaço. Uma decisão arbitrária com auxílio com o respaldo da SPU, né? SPU é Secretaria de Patrimônio da União. Da Secretaria de Patrimônio da União, que atravessou um processo que já estava em andamento junto aos artistas, né? Atravessou um processo e concedeu o espaço à prefeitura para construir a Via Jaguari e ser um canteiro de obras ali, né? Parece que tem uma empresa envolvida nisso que não foi citado o nome até então. Até agora a gente não sabe qual é a empresa. Eu passei ontem por lá, já estão colocando os materiais da obra. Quando se trata de empresa, a prefeitura sempre é solícita, né? É muito rápido, né? E o engraçado é que é uma empresa que não vai poder pagar, não vai precisar pagar aluguel, né? Imposto, não vai precisar pagar aluguel, imposto, nada, né? Que é essa empresa desses 3 senhores que foram lá querer ver o espaço que eu não permiti, e que foi extremamente educado comigo, que falou que não interessava de quem que era, não interessava documento, que ele ia falar com o prefeito. E o engraçado é que é muita coincidência, né? E daí, 2 semanas depois, acontece isso. Que situação estamos vivendo aqui em São José dos Campos, hein? Paradoxalmente, a cidade recebeu o título de capital da cultura do estado de São Paulo. Sabe lá Deus por quê, né? Sabe lá Deus por quê. Porque também nesse momento de pandemia, a crise na cultura atinge a cidade, e por parte da fundação e diversos outros lugares, a gente vê ações mínimas, né? Tá difícil, por parte da porque prefeitura. a gente não está vendo nenhum projeto para tentar amenizar a questão dos artistas. Está bem complicado, bem complicado. Também não está acontecendo diálogo, a gente tenta, mas não anda. Não tem jeito, é isso mesmo, e acabou. A gente sempre tem que jogar o joguinho dos donos do parquinho, né? Quem é o dono da brincadeira diz que pode, que não pode. E a gente tem que agradecer. Bom, Rafa, eu não sei se você tem alguma pergunta, se eu deixei passar eu acho que é algo. isso. É que acaba que mexe muito com a situação, é complicado. Às vezes eu saio um pouco da conversa para outra. Desculpa. Não, a gente já está até encerrando esse Sindicato da Cultura edição número 179, que nós recebemos virtualmente aqui Vivian Hall falando sobre o espaço que foi desocupado em São José dos Campos nessa segunda-feira, como nós dissemos aqui, o Galpão Estação Cidadania, que fica ali próximo à Vila Maria, no centro da cidade, entre o centro e Zona Norte, Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto, desocupado com respaldo da prefeitura, né? E era um espaço que já estava ocupado desde 2016. Vivian, se você quiser falar mais alguma coisa, quiser deixar mais algum recado. Quero falar mais alguma coisa assim que passou e talvez ainda usem isso contra a gente.
o espaço Galpão Estação Cidadania nunca foi político. Uhum. Apesar de que cada integrante tem a sua opinião, né, a sua luta. Mas nenhum momento antes, depois que saiu a moradia, nosso espaço sempre trabalhou com o neutro. A gente foi sempre um espaço de cultura, cidadania e direitos humanos. Nunca foi um QG de campanha. Nunca foi QG de campanha desde que a gente ocupa aquele espaço. Isso temos como prova toda a classe artística da cidade que enquanto estava lá com a gente, tá aí para falar sobre isso e já está falando nas redes, rebatendo um pessoal super mal informado e mentiroso, porque nem conhece o espaço e fica falando mentira por aí, espalhando fake news. É isso. Sim. Vivian, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pela luta. Sigamos firmes na luta aí também. Conte com a gente aqui no Sindicato da Cultura quando precisar para a gente poder espalhar a palavra, né? Falar o que está acontecendo dos processos. Nós também vamos estar de olho no processo, porque não acaba aqui, óbvio, isso é só o começo, né? Muito obrigado pela sua presença e conte com a gente aqui no que precisar. Obrigada, Rafael. Obrigada. Bom dia. Muito obrigado aos nossos ouvintes e ouvintas que nos acompanharam nesse Sindicato da Cultura nessa quinta-feira, 21 de maio. Essa edição 179 vai ficando por aqui. Fiquem de olho nas nossas redes também, que vamos tentar aqui compartilhar informações sobre esse processo que está acontecendo aqui na cidade de São José dos Campos. Obrigado, Vivian. Tchauzinho. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.